Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama, o seu canal de informação da Assembleia Legislativa. E hoje você vai ver. A Assembleia aprova empréstimo de até 188 milhões de reais junto ao BNDES para investimento na área de segurança pública. Aprovada a matéria que estende para 2020 o pagamento de ICMS adicional para as empresas inscritas em projetos de incentivo fiscal. A aprovação do projeto que diminui a área de proteção ambiental do Parque Mestre Álvaro gera questionamentos. Encerrando a curta semana devido ao feriado de Corpus Christi, a Assembleia promoveu 2 sessões e aprovou várias matérias. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou os trabalhos e conta os detalhes pra gente. É com você, Gabriela. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram vários projetos de autoria do governo. Eu começo falando sobre o projeto que autoriza o Executivo a pegar um crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse crédito é no valor de 188 milhões de reais e será destinado ao Programa de Investimento em Segurança Pública. O líder do governo, o deputado Rodrigo Coelho, falou como esse recurso será investido. Nós vamos utilizar esse recurso para troca de viaturas, melhoria da infraestrutura imobiliária de muitos equipamentos de polícia, mas também para investimento em tecnologia, telecomunicações, para melhorar a inteligência da polícia, porque nós percebemos que cada vez mais nós precisamos da inteligência para a solução dos crimes que são cometidos contra a população. Outro destaque foi a aprovação do projeto de lei de autoria do governo que altera a área de proteção ambiental do Parque Mestre Álvaro, na Serra. Esse projeto recebeu o voto contrário do deputado Sérgio Majeski. É uma irresponsabilidade fazer isso, porque você está reduzindo em mais de 1.000 hectares essa área. O Mestre Álvaro, que já vem sendo ocupado irregularmente, porque, na verdade, quem conhece aquela região, e eu sou geógrafo e conheço bem aquela área, você tem na parte baixa regiões alagadas, que precisam ser protegidas. Já estavam fora da área de proteção, agora mais do que nunca. Então, o Mestre Álvaro, que já não tem tido um cuidado necessário, você não tem guarda florestal na região, você não tem trilhas bem feitas, você não tem acompanhamento para quem visita aquela região, você tem uma ocupação extremamente irregular da área. Quer dizer, ao reduzir, vai se incentivar ainda mais a degradação ambiental daquela região e a especulação imobiliária. E ao passo que o governo está reduzindo, então vamos imaginar que o governo agora, através desse projeto, reduzisse a área legal da proteção ambiental, mas aí instalasse bases de apoio naquela região, aumentasse a segurança na área e tal, para coibir qualquer tipo de evolução de ocupação irregular. Isso não vai acontecer. Então esse projeto, para mim, ele só aumenta a especulação imobiliária da região, incentiva ainda mais a degradação ambiental, não só da área que deixou de fazer parte, como do restante que também está lá. Ainda sobre esse projeto, o deputado Bruno Lamas falou que vai questionar a mesa diretora da Casa sobre a aprovação da matéria. Na capa, anexado ao projeto, existe um parecer onde eu assinei e o relator certamente ignorou de propósito, que mostra que o governo do Estado não anexou os documentos conforme determina o regimento interno, no caso de matérias como essa. O Mestre Álvaro é um patrimônio dos capixabas, muito especialmente dos serranos, um símbolo da cidade da Serra. E a remarcação que o governo está propondo através do IDAF, ela atinge 10 milhões de metros quadrados. Uma matéria que nós solicitamos audiência pública, a audiência foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente, não foi realizada, sem a documentação necessária para a votação, sendo ainda que o próprio governo do Estado, com a anuência da própria Assembleia em tempos passados, garantiu que aquela área é um patrimônio ambiental. Então são várias falhas, é lamentável o que aconteceu aqui hoje. Nós vamos recorrer inicialmente à mesa diretora pedindo a anulação da aprovação da matéria e, se preciso, à Justiça.
Também aprovado o projeto do governo que define fronteiras dos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. A proposta incorpora uma pequena comunidade rural chamada Aparecidinha ao município de Santa Teresa. De acordo com a justificativa da matéria, o pedido é da própria população, que já tem vínculo administrativo e vínculo eleitoral com o município, com Santa Teresa. O projeto ainda define as fronteiras de outras duas pequenas comunidades rurais da região. Eu acredito que não haja impacto negativo para as comunidades como um todo, porque no caso ali da região de Aparecidinha, entre Santa Maria, Santa Leopoldina e Santa Teresa, era um pleito antigo. Grande parte da população que reside em Aparecidinha se relaciona diretamente com Santa Teresa, então não tinha muito, era uma coisa muito complicada para eles estarem ali naquela região e tendo que oficialmente buscarem serviço em Santa Maria ou em Santa Leopoldina, que fica muito mais distante. Então já era um pleito antigo. E aí resolveu-se observar outros problemas de fronteira em outros pontos, principalmente entre Santa Maria e Santa Teresa. Caso do Valão de São Pedro, entre Santa Teresa e Santa Maria, que é curioso que todo mundo imaginava que o Valão de São Pedro pertencia a Santa Teresa, mas oficialmente era Santa Maria. Então aproveitou-se também para fazer esse ajuste, né, e registrar o Valão de São Pedro como território do município de Santa Teresa. E a região da Serra do Gelo, também entre Santa Maria e Santa Teresa. A Serra do Gelo é uma região que pertencia ao município de Santa Teresa, mas com uma comunidade pomerana, muito próxima de Santa Maria e muito afinada culturalmente com Santa Maria, que é o maior município pomerano do Brasil, né? Então aproveitou-se para rever também isso. Então a Serra do Gelo passou a partir daí a fazer parte do município de Santa Maria. E Santa Leopoldina, pelo território que perdeu ali para Santa Teresa, foi compensada com uma parte do território de Santa Teresa. Então, ninguém teve prejuízo com isso e tal. Alguns proprietários reclamaram do fato de que a fronteira passa cortando os seus terrenos, as suas fazendas. Mas nós tivemos no IDAV, com os técnicos lá, não há como você, nesse caso, você atender a todo mundo. Não tem como fazer fronteira sempre passando, dividindo um terreno e tal. Então foi o melhor que se conseguiu, foi uma divisão muito técnica, muito justa, muito bem acompanhada por todo mundo, pelas prefeituras, pelas câmaras de vereadores. Então acho que ninguém teve prejuízo com isso e não há reclamações gerais da comunidade. Outro projeto aprovado pelo plenário, também de autoria do governo, estende para 2020 o pagamento de um ICMS adicional. Esse ICMS vale para as empresas que estão inscritas em 2 programas do governo, 2 programas criados em 2016, o Compete ES e o Investe ES. Além de estender o prazo, que terminaria em maio de 2018 e vai para maio de 2020, o projeto de lei do governo que foi aprovado também reduz a base de cálculo de 10% para 5% desse ICMS. O líder do governo na casa, o deputado Rodrigo Coelho, conversou com a nossa equipe e destacou a mudança com a aprovação da matéria. No contrato de competitividade, nos benefícios fiscais que foram dados pelo governo do estado há anos atrás, nós tínhamos para as empresas que se inscreviam nos contratos, fazendo jus, tendo direito ao benefício fiscal, que é a redução de base de cálculo da alíquota, eles, adicionados a essa redução da base de cálculo, tinham um acréscimo de uma alíquota de 10% que ia para um fundo que o governo do estado investia prioritariamente em cultura e em políticas de combate à pobreza. O mais famoso desse instrumento se deu através do setor atacadista, em que o Instituto Sincades fazia a aplicação dos recursos em áreas culturais, né? Nós tivemos muitos shows no estado do Espírito Santo que foram fruto dessa política. Essa alíquota era paga até agora, dia 31 de maio de 2018, no valor de 10% da redução de base de cálculo. Como é? A empresa tinha uma redução de base de cálculo e paga apenas 1% de ICMS, por exemplo. Então ele passaria a pagar 10% sobre esse 1, ou seja, 1,10% para que esse 0,10% compusesse esse fundo que prioritariamente investia em cultura e combate à pobreza. Agora nós estamos prorrogando, porque esse recurso continuava sendo estabelecido, ele está indo para um fundo de inovação e nós estamos reduzindo de 10% para 5%
a alíquota adicionada a partir da redução dessa base fiscal, da base de cálculo tributária, para que a gente faça a composição do fundo de inovação e possa fazer investimento em política de inovação, ciência e tecnologia por parte do governo do estado. E em sessão extraordinária, o plenário aprovou o projeto que permite a divisão da sede do Vitória Futebol Clube, que fica em Bento Ferreira, na capital, Vitória. Com essa mudança, o clube vai poder arrendar até 40% do seu território, desde que seja para fins recreativos ou esportivos. Esses foram os projetos aprovados em plenário na manhã desta quarta-feira. Voltamos ao estúdio. E na reunião da Comissão de Assistência Social, a presidente do colegiado comentou sobre o Dia Mundial da Adoção. A Comissão de Assistência Social votou e aprovou 4 projetos de lei durante reunião do colegiado. Além disso, a presidente da comissão, deputada Eliana Dadalto, falou sobre adoção tardia, em alusão ao Dia Mundial da Adoção, que foi celebrado em 25 de maio. A deputada destacou que 130 crianças e adolescentes estão na fila de adoção no estado, sendo que 73% deles têm mais de 12 anos. Ao mesmo tempo, existem 933 pretendentes habilitados à adoção no estado, aqui no estado do Espírito Santo. Isso porque a preferência é por bebês e criança de até 5 anos de idade. Diante desta realidade, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção e a Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça lançaram no último ano, em maio de 2017 a maio de 2018, o projeto Esperando por Você, que contou com a participação de 30 crianças e adolescentes, sendo que 2 já foram adotadas em definitivo e 6 estão em estágio de convivência com postulantes à adoção. E a edição do Jornal Panorama de hoje fica por aqui. No site da Casa e nas redes sociais você tem mais notícias sobre o trabalho legislativo. Obrigado pela companhia e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.